Bom dia, turma. Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso. E o que nós vamos discutir hoje é um segundo grande momento nessa história de construção e afirmação dos direitos humanos. Na primeira aula, nós falamos muito sobre o período do Iluminismo, das grandes revoluções do século XVIII, da importância daquelas declarações, né, da Declaração de Independência Americana, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão na França. E agora nós vamos dar um salto de cerca de 150 anos e olhar o período das guerras mundiais, da criação da ONU, e como é que todo aquele ideário, né, que começou a ser construído ali no Iluminismo vira direito internacional, sabe, após a Segunda Guerra Mundial. Bom, isso nos coloca algumas perguntas, algumas questões importantes, né? Primeiro, por que levou 150 anos para que aquelas declarações lá do século XVIII se tornassem o objeto de tratados internacionais? Por que tanto tempo? E o que aconteceu nesse intervalo? O que explica essa demora e também essa transformação, né, para mudar aqueles instrumentos de política doméstica, né, e transformá-los em alguma coisa que fosse ser aplicada nas relações internacionais, né? Bom, tem algumas explicações para isso, né? E essas explicações têm muito a ver com aquela grande tensão que nós discutimos na semana passada, né, que é uma tensão entre uma expectativa de que os direitos humanos sejam universais, que eles se apliquem para todos os gêneros, que eles se apliquem para todas as etnias, para todos os povos, né? E a tensão entre essa expectativa de universalismo e uma realidade onde muitas vezes esses direitos eram pensados como pactos políticos que se aplicavam para apenas determinados grupos de uma certa sociedade, principalmente para grupos de elite naquela sociedade, grupos que tinham capacidade de poder político, né, de proteger os seus interesses. E a gente tem, por exemplo, o caso da Revolução Americana, onde essa grande agenda de direitos é construída por uma liderança política e econômica que é, por sua vez, proprietária de escravos, né, que está ali fazendo as violações de direitos humanos mais grotescas com relação a aquelas pessoas que eles tratavam como propriedade. Ouvimos essas contradições presentes também no caso da Revolução Francesa, né, que tem uma dúvida muito grande se vai abolir ou não a escravidão, né? São anos de debates, e ela, num primeiro momento, abole a escravidão, depois a escravidão volta no período napoleônico, né, que é um período mais conservador em vários aspectos, né? Então, como essas coisas são contraditórias, mesmo no contexto daquelas grandes revoluções do século XVIII, né? Quer dizer, mesmo no contexto daquelas grandes transformações políticas que alteraram a história global. Então, isso é importante, porque a gente vai ver, inclusive discutindo o caso brasileiro, né, que a história da construção dos direitos humanos no Brasil também é permeada por muitas dessas contradições, por muitas dessas idas e vindas, né? E, nesse sentido, ela não é diferente daquilo que a gente observa em outros países, mesmo em países que estiveram na vanguarda, né, dessas grandes transformações. Vamos lá. A gente tem, ao longo do século XIX, um conflito muito grande entre essas duas visões de direitos humanos, né? Entre essas duas grandes perspectivas. Entre essa perspectiva universalista, né? Vamos lembrar da Declaração Francesa, né? A Declaração Universal, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a gente tem uma tensão com os pactos comunitários, envolvendo um acordo político que valia só para uma determinada nação, apenas para um determinado povo. Marcele, por favor.
Professor, desculpa, você consegue colocar essa apresentação, primeiro bom dia, né? Antes de desculpa. Você consegue colocar essa apresentação no formato de aquele grandão? Ah, Em apresentação de slide, pum, fica aquilo grande? olha, a princípio eu estou com ela naquele status de tela grande. Ela não está aparecendo assim para você? Não, para mim fica aparecendo o PowerPoint inteiro e uma página. Ah, tá, Aí o peraí. PowerPoint acaba não Deixa, ficando tão grande. deixa eu sair e voltar, então. Acho que ela está mostrando Tá para bom. você só a tela inicial. Vê se agora entrou. Entrou, tá perfeito. Muito obrigada. Perfeito. E, bom, aproveitando o gancho da Marcele, né, o que é essa pintura que está no slide? Né? Vocês estão vendo ali um fuzilamento, né, pessoas sendo mortas. Esse é um quadro de um pintor espanhol, Goya, sobre a rebelião dos espanhóis contra as tropas napoleônicas. Isso é muito simbólico do que eu quero discutir agora, nesse momento com vocês, né? Que é o choque entre os nacionalismos do século XIX, do século XX, e esse ideal universal dos direitos humanos. Quer dizer, a gente vai ter uma série de movimentos nacionalistas revolucionários no século XIX e no século XX que vão buscar uma autodeterminação dos povos, vão buscar a independência de determinados povos, a criação de novos países. Algumas vezes, como no século XIX, esse nacionalismo vai ser revolucionário com base em ideais do liberalismo. Em outros momentos, como no século XX, vai ser um nacionalismo que vai se inspirar no marxismo, né? De uma maneira ligado a revoluções comunistas na China, no Vietnã. Né? Mas o que eles têm em comum? Né? A busca da chamada questão nacional. Agora, a pergunta é a seguinte, ok, mas os direitos que valem para o meu povo vão valer para todos os outros povos também? O que vai acontecer quando o meu povo conquistar povos estrangeiros? Quando o meu povo partir para a invasão e ocupação de outros países? Isso aconteceu, por exemplo, com os governos da França revolucionária. A França revolucionária começa a invadir outros países da Europa, Bélgica, Holanda, Itália, né? Tentando, entre outras coisas, disseminar o modelo político criado pela Revolução Francesa. E, com o correr do tempo, essas guerras vão se tornando cada vez mais opressoras. Então, quando os espanhóis, sob Napoleão, invadem a Espanha e Portugal, é um processo de ocupação brutal. Esse quadro do Goya, que é o grande pintor espanhol, né, é um quadro sobre a rebelião dos patriotas espanhóis contra as tropas francesas e do fuzilamento desses patriotas, né, pelos exércitos de Napoleão. Um quadro muito poderoso, né, dessas lutas políticas do século XIX. Né? Você tem ali a figura desse revolucionário com os braços abertos, né, meio que concentra o nosso olhar ali no centro do quadro. O modo como você tem ali pessoas de várias partes da sociedade espanhola, né? Tem um padre, tem pessoas muito pobres. Né? Como a gente não consegue ver o rosto dos soldados franceses, né? Eles parecem ali máquinas, né? A gente só vê o rosto dos espanhóis. E essa brutalidade que se deu dentro da Europa vai se espalhar de uma maneira ainda mais profunda, ainda mais violenta, nas relações dos europeus com povos na África, na Ásia, né? Num novo período de expansão colonial que vai acontecer no século XIX, quando esses países europeus fortalecidos pela Revolução Industrial, por novas tecnologias militares, começarem a se espalhar, começarem ali a aumentar os seus impérios no interior da África ou na Ásia. Né? E como é que eles lidavam com essas contradições entre direitos humanos e colonialismo? Pessoal, olha, são contradições que até hoje estão muito presentes. Né?
toda essa retórica de, olha, nós vamos fazer uma guerra para expandir a democracia, nós vamos fazer uma guerra para libertar as mulheres que estão oprimidas no país XYZ, né? E que no século XIX era uma retórica que vinha muito marcada pelo discurso da missão civilizadora, de que a expansão desses impérios europeus seria uma maneira de difundir a civilização, difundir os valores ocidentais por populações mais atrasadas do ponto de vista tecnológico, econômico, né? São contradições muito fortes, mas elas atravessam a história dos direitos humanos. Até hoje elas estão muito presentes nesse discurso, que, sobretudo no pós-Guerra Fria, né, se tornou um discurso muito comum de associar a guerra com a proteção de interesses humanitários, com intervenções para, por exemplo, prevenir genocídios, ou intervenções que vão procurar se justificar a partir da defesa dos direitos humanos e da democracia. Mas a contradição está presente lá desde o início, né? E uma outra contradição também, né, entre essa tensão do ideal universalista e do pacto comunitário é o seguinte: se eu acredito que eu estou defendendo valores universais que se aplicam a qualquer país, a qualquer época, isso significa que eu tenho o direito ou a obrigação de impor essa visão de mundo sobre outros povos, sobre outros países, ou que eu tenho que respeitar o direito deles à autodeterminação, ou que eu tenho que respeitar o direito deles a ter o seu próprio ritmo. Questões aí que estão colocadas como dilemas para quem trabalha com direitos humanos, em muitos casos, né? É claro que também essa é uma retórica muito explorada por regimes autoritários, por regimes que estão engajados em graves violações de direitos humanos. Em geral, a primeira linha de defesa deles é a usar a bandeira do nacionalismo, a dizer que eles estão defendendo algum tipo de interesse nacional e que eles estão tentando se proteger de grupos estrangeiros, de potências estrangeiras que querem impor os seus próprios interesses sobre aquele país. Bom, como é que esses dilemas foram se desenvolvendo com o tempo, né? Nós fomos vivendo, a partir de meados do século XIX, né, a criação de organizações internacionais, algumas delas dedicadas a temas humanitários, a temas de direitos humanos. Então, qual é o princípio aí que lastreia, né, o funcionamento dessas organizações? Para quem estudou organizações internacionais ou teoria de relações internacionais, a gente tem algumas discussões muito boas sobre isso, que está muito ligado na ideia de que essas organizações internacionais vão facilitar a cooperação entre Estados. Elas vão facilitar a maneira pela qual os Estados dialogam uma série de assuntos. Por exemplo, na criação de normas globais, em escrever tratados internacionais, em escrever, né, regras, né, que vão reger as relações entre os países, que vão valer para todo mundo. Essa ideia também das organizações internacionais está muito ligada ao conceito de sociedade internacional. Aquele conceito de que a gente vai ter ali um certo conjunto de valores, um certo conjunto de princípios, né, que vão atravessar as fronteiras e que vão delimitar ali, né, o que está acontecendo em várias sociedades. A gente fala hoje em dia muito nisso. A comunidade internacional está preocupada com a situação na Ucrânia. A comunidade internacional está preocupada com o desmatamento da Amazônia. Essa ideia de que a gente tem problemas que são tão graves, né, que eles atravessam as fronteiras e que eles dialogam ali com uma preocupação mais global. Bom, como é que essas organizações internacionais vão começar
no século XIX. Elas vão ocorrer principalmente em duas grandes áreas, né? Uma delas são aquelas áreas sobre temas técnicos, que aí realmente não tem muito a ver com direitos humanos, né? Por exemplo, criar uma organização internacional de telecomunicações para gerenciar o telégrafo, né? Ou uma organização para coordenar os serviços de correio em vários países. Isso vai acontecendo ao longo do século XIX. Mas o que nos interessa aí de maneira mais profunda é a criação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, na década de 1860, porque ele está ligado diretamente a uma questão dos direitos humanos, que é a questão da guerra e da paz, de regular aquilo que os exércitos podem fazer em tempo de guerra. Como é que eles devem tratar os prisioneiros, como é que eles devem tratar a população civil, coisas do tipo. E essa organização foi criada por um empresário suíço que, por razões profissionais, viu a Batalha de Solferino, na Itália, que é essa que está listada aí, essa que está mostrada no slide. Ele tinha ido a esse campo de batalha para tentar uma audiência com o imperador francês, porque ele queria fazer alguns negócios com o governo francês. O exército da França estava engajado nas guerras pela unificação da Itália. Ele ficou muito chocado com o que ele viu no campo de batalha, né, com o modo como os feridos estavam deixados ali à própria sorte, né, com as atrocidades que ele viu ali. E daí veio essa motivação dele de criar uma organização internacional para regular isso. Assim, embora a guerra seja um momento aí de maior violência, né, entre os estados, essa ideia do século XIX de que a guerra tem que ser regulada, né, é uma ideia que ganhou muita força. Ela até hoje é uma ideia bastante controversa, né? Por exemplo, quando eu trabalhava na Anistia Internacional, algo que nós sempre éramos cobrados, né, quando tinha uma crise internacional, é se a anistia era a favor ou contra aquela guerra, né? Se eu tivesse hoje na anistia, certamente estariam me perguntando se a organização apoiava ou era contra uma eventual guerra na Ucrânia. E a nossa resposta, em geral, era algo como: a Anistia Internacional não se posiciona sobre se essas guerras são justas ou não. O que ela atua é para garantir a vigência dos direitos humanos durante o conflito, para evitar que os direitos humanos sejam violados durante uma guerra. E muitas vezes nós éramos questionados com isso, assim, vem cá, toda guerra não é uma violação de direitos humanos? Toda guerra não implica violência, toda guerra não implica ali uma brutalidade sobre a população civil, né? E são boas perguntas, não? Mas o meu ponto para vocês é que os direitos humanos não são sinônimo de pacifismo, nunca foram. E com uma certa frequência, eles estiveram, inclusive, como uma parte importante da motivação de muitas guerras, né? Da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, é uma contradição também, né? Como é que se lida com tudo isso? E o Comitê Internacional da Cruz Vermelha vai ser muito importante impulsionar as convenções de Genebra, os tratados internacionais regulando as leis da guerra. Eles vão começar lá no século XIX e eles vêm até hoje em dia. E é claro que eles estão sempre sendo atualizados, né? Tem sempre novas questões que estão sendo trazidas para essa discussão, inclusive por conta do avanço tecnológico. Então, por exemplo, hoje tem um debate muito forte no campo de direitos humanos aplicados à guerra sobre o uso de drones, sobre o uso de veículos autoconduzidos, sobre a aplicação de inteligência artificial, de robôs à guerra. Quer dizer, como é que a gente vai regular isso? Quais vão ser as normas que vão reger o uso dessas novas máquinas, dessas novas tecnologias, né? Então, não são questões fáceis, né? A gente está aí vivenciando um grande debate, uma grande discussão. Lá no século XIX, as principais preocupações diziam respeito ao tratamento dos prisioneiros, à proibição da tortura. Claro, as convenções de Genebra elas não estão surgindo do vácuo, né? Já havia toda uma série de costumes, né? De regras não escritas sobre o que um exército pode ou não fazer em tempo de guerra.
mas são ali normas que vão ser mais detalhadas, que vão colocar de uma maneira mais explícita aquilo que pode ser feito, né? Inclusive de marcar de um modo muito profundo essa separação entre o soldado e a população civil, entre os exércitos e a população não combatente. E com toda essa preocupação de que a população não combatente tem direitos particulares, tem proteções especiais, né? Que ela deve ser poupada ao máximo das hostilidades entre os Estados. Então, isso também é um elemento muito importante para a gente pensar os direitos humanos num contexto de guerra. E é exatamente o período das guerras mundiais, no século XX, que vão impulsionar muito esse debate sobre os direitos humanos. Esse período que vai ali, mais ou menos, de 1919 a 1945, é um momento em que a gente vai ter uma grande inovação global na definição dos direitos humanos e na criação de organizações e de tratados diplomáticos para lidar com o tema. Isso porque as guerras mundiais, o nazifascismo e a Grande Depressão vão exacerbar várias das tensões associadas a esses conflitos entre direitos humanos e nacionalismo. E elas vão levar também a uma busca por parte dos governos, por parte da sociedade civil, né, em tentar regular melhor as proteções aos direitos humanos, em tentar criar ali mecanismos para proteger os grupos sociais mais vulneráveis. E o grande exemplo, né, o primeiro grande exemplo de uma organização que vai nascer com esse objetivo, né, de proteção dos direitos humanos, é a criação da Liga das Nações em 1919. Bom, vocês certamente viram algo sobre a Liga das Nações em outros cursos feitos na UERJ, né? Provavelmente vocês viram a Liga das Nações pela perspectiva da guerra e da paz, né? De como ela foi colocada ali para regular esses grandes conflitos internacionais, né? Hoje em dia, há uma voga de novos estudos sobre a Liga, principalmente pelo trabalho dela em questões sociais e problemas humanitários. E ela tem sido até mais valorizada por essa experiência histórica. A maneira tradicional da gente interpretar a Liga das Nações era olhar para ela como uma precursora fracassada da ONU, como uma organização que tentou fazer sem sucesso aquilo que depois a ONU fez com um pouco mais de eficácia. Hoje em dia está se tendo um olhar mais generoso sobre a Liga das Nações, principalmente olhando o que ela fez, né, no século XX, nos temas de proteção de minorias, de proteção de refugiados, na criação de um embrião de uma agenda social e econômica, questões ligadas a direitos trabalhistas e sindicatos, né? Tudo isso estava ali muito, muito marcado, né? Bom, vamos contar um pouquinho dessa história, né? A Liga das Nações surge quando acaba a Primeira Guerra Mundial. Aquela guerra tinha sido uma destruição enorme, aplicação das tecnologias industriais à guerra de larga escala dentro da Europa, né? Milhões de mortos, seguida de uma pandemia, né? A pandemia da gripe espanhola, uma sensação de que o mundo estava acabando, né? E tudo isso deixou ali uma série de feridas, uma série de cicatrizes, e também um sentimento entre aquelas lideranças políticas que os instrumentos tradicionais da diplomacia não eram mais suficientes para lidar com aqueles grandes desafios do século XX. De que era necessário também algum tipo de instituição mais robusta para conter aquelas graves violações de direitos humanos. Então, isso vai se dar pela criação dessa organização internacional, da Liga das Nações,
muito mais ambiciosa, muito mais abrangente do que as organizações que existiam antes. O que a gente tinha antes eram organizações muito voltadas para agendas bastante específicas, né? Para essa questão ali de regular um determinado aspecto técnico, né? Telecomunicações, correios, o que fosse. Né? E o que a gente vai ter depois disso é esse tema geral, abrangente da Liga das Nações. Ela fala de tudo. Ela fala de guerra e paz, ela fala de refugiados, ela fala de direitos trabalhistas. Né? E uma organização que, pelo menos em teoria, se propunha a receber todos os países. Na prática, não foi assim. Né? Os próprios Estados Unidos, né, que foi o país que propôs a criação da Liga das Nações, acabou não participando dela. Países como a Alemanha demoraram muito para entrar, por razões ainda, né, ali dos traumas, né, da Primeira Guerra Mundial. Outros países como a Itália acabaram saindo dela, né, por conta da política externa do fascismo mesmo, né, das guerras na África, da ocupação da Etiópia. Mas ela deixou um legado positivo no campo de direitos humanos. A gente vai ver mais à frente no curso, na nossa aula sobre refugiados, que é nesse momento que vai se criar o conceito de refugiado do direito internacional. Vão se criar instrumentos jurídicos por meio da Liga das Nações para proteger os refugiados da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa. Até então, não tinham uma proteção específica. Né? E é ali também que a gente vai ter a criação da Organização Internacional do Trabalho, que vai ter um papel super importante na história dos direitos humanos, né? E não só em questões ligadas diretamente ao movimento trabalhista, né? Mas também em temas como o combate ao racismo. Muitos acordos importantes para combater o racismo virão da Organização Internacional do Trabalho, né, de esforços de combater a discriminação racial dentro dos espaços de trabalho, né, dentro das empresas ou dos governos. Né? Então, essas coisas vão acontecendo de várias maneiras, né? Vão ganhando força, vão ganhando um desdobramento muito maior até do que a gente imaginava. E também queria frisar a importância dessa agenda social e econômica que a Liga das Nações começa a desenvolver. A gente tinha visto na aula passada que não havia ali uma presença muito forte dos direitos sociais e econômicos dentro daquelas grandes declarações do século XVIII. Elas estavam ali muito voltadas para questões de direitos civis e de direitos políticos. Liberdade de expressão, direito a votar e ser votado, coisas assim. Esse quadro vai mudar no século XX. Vai mudar por quê? Porque a política tinha mudado. Vocês estão vendo o slide? Eu mudei ele agora. Está entrando aí um pedaço de... Oi? Sim, professor. Perfeito. Eu estou mostrando aí para vocês um pedaço de uma pintura muralista mexicana. Né? E se vocês têm uma certa familiaridade com a história, vocês vão ver que essa pintura está retratando alguns líderes comunistas. Né? Tem ali Karl Marx, tem ali Leon Trotsky. Né? Bom, o que eles estão fazendo numa pintura mexicana? Vamos lá. No século XX, no início do século XX, a gente está vivendo algumas grandes transformações na política global. Primeiro, a democracia está começando a se consolidar como o sistema de governo mais frequente no Ocidente. No século XIX não é assim? No século XIX, não. O máximo que a gente tinha eram países como os Estados Unidos, a França, que tinham um sufrágio masculino muito abrangente. Os homens podiam votar, mas as mulheres ainda não. As mulheres só vão começar a votar basicamente a partir da Primeira Guerra Mundial. Né? Em alguns países, inclusive países do Ocidente, da Europa Ocidental, elas só vão começar a votar depois da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, elas podem votar desde 1934, né? Começou na Era Vargas. Mas a gente tem, então,
um aumento da democracia, né, um crescimento da democracia, uma política de massa, né, os trabalhadores pobres estão votando, estão se organizando em sindicatos, estão ganhando poder político. Então, é uma transformação da maneira pela qual se fazem as leis, pela qual os parlamentos, né, operam. A gente não está falando mais daquele cenário ali do século XVIII, do século XIX, em que os parlamentos eram clubes de cavalheiros, né, em que eles eram ocupados por pessoas que eram muito ricas, pessoas que eram de uma elite. Né? É diferente no século XX. Né? Há uma democratização desse acesso parlamentar. E, em combinação com isso, a gente vai ter também duas grandes revoluções na década de 1910, a Revolução Mexicana e a Revolução Russa, que vão colocar no centro das suas mobilizações políticas uma agenda de direitos sociais e econômicos. E essas revoluções vão ter um impacto global. E esses líderes revolucionários no México e na Rússia estão pleiteando, né, vai ter um impacto em outros países, inclusive em países mais conservadores, que não viveram essas grandes revoluções. Bom, ao que eu me refiro quando eu falo desses direitos sociais e econômicos? São questões como o direito à previdência, né, de que quando você chegar na velhice, você vai poder se aposentar, né, você não vai precisar trabalhar até morrer. A questão do seguro-desemprego, se você perder seu emprego, ou se você ficar incapacitado de trabalhar por um problema de saúde, você vai ter uma ajuda do Estado para se manter. Né? Vão ser os temas do combate ao racismo ou do combate a outras formas de discriminação no mercado de trabalho. Toda uma agenda que basicamente tinha passado ali ao largo, né, daquelas grandes revoluções do século XVIII, que, em grande medida, tinham sido revoluções de classe média, né, e de uma elite burguesa. Né? Eram revoluções que estavam ali inspiradas pela luta política de uma burguesia em conflito com a aristocracia e tentando pleitear para si direitos de participação política, de autodeterminação. Né? O que a gente vai ver no século XX é a ascensão dos trabalhadores. Uma democratização de várias sociedades, e que em muitos países, né, como no caso do México, é uma mobilização social que passa também por uma agenda muito forte de combate ao racismo. No caso mexicano, uma agenda que está muito ligada na questão dos povos indígenas. Eu coloquei esse pequeno pedaço ali de pinturas muralistas mexicanas, né, porque esses grandes pintores mexicanos, como o Davi Siqueiros, né, como o Diego Rivera, eles vão retratar nesses grandes painéis, nos seus murais, essas lutas sociais da época. E isso é algo muito forte na memória coletiva dos mexicanos, até hoje em dia. Né? A última viagem que eu fiz antes da pandemia, no finalzinho de 2019, foi uma viagem para o México. E eu fiquei muito impressionado, né, andando pela cidade do México, como os nomes de ruas ali são, em geral, nomes que falam de líderes rebeldes, de guerrilheiros, de expoentes revolucionários. Né? É um contraste muito grande com a nomenclatura das ruas, por exemplo, do Rio de Janeiro. Né? A gente tem ruas muito aristocráticas, né? O Barão Fulano, o Visconde Cicrano. Né? Tanto que no México é a Avenida dos Insurgentes, né? Rua Zapata, tem toda uma outra memória coletiva ali, tem toda uma outra identidade política que está muito ligada nessa história da Revolução Mexicana e dos seus monumentos gigantescos. Né? Em várias partes da cidade do México, a gente tem esses monumentos ali muito fortes, muito chamativos. Mas o meu ponto para vocês é que essas revoluções sociais do século XX vão influenciar muito também na maneira como se pensam os direitos humanos. E, embora elas tenham nascido em estados da periferia ou da semi-periferia da economia global, elas vão acabar entrando também numa agenda de direitos humanos no próprio norte global, nos próprios Estados Unidos, na própria Europa.
Diga, Júlia. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu fiquei com uma dúvida com essa parte agora que o senhor estava falando dos países da periferia, que também tiveram esses movimentos sociais, mas foi uma influência mútua, ou seja, eles viam uma perspectiva e possibilidade de representação ou de auxílio nessas organizações internacionais, ou as noções de direitos humanos eram muito contrastantes e foram só coisas concomitantes? Então, são influências mútuas, né? Todos eles estão se influenciando ali mutuamente. Vou dar um exemplo para vocês. O 1º de maio, né, o Dia do Trabalho, né, é um feriado global hoje em dia. Ele é celebrado em praticamente o mundo inteiro. E, no entanto, ele marca um acontecimento que ocorreu nos Estados Unidos, né? Um massacre de trabalhadores por conta de uma greve em Chicago. Curiosamente, ele não é um dia celebrado nos Estados Unidos, mas ele é no resto do mundo inteiro, em particular nos países comunistas, né? Tem essa influência mútua, esse diálogo acontecendo entre os países, e às vezes aquilo que aconteceu em um país vai acabar sendo reproduzido em outro, né? Vamos pegar, por exemplo, a questão da greve, né, que é um direito social e econômico importante também. Cada país tem a sua palavra própria para greve, e ela é muito diferente nas várias línguas. Por exemplo, em português, né, nós usamos, na realidade, uma palavra francesa. A Praça da Greve, em Paris, era o nome mesmo da praça, ela não estava relacionada com nada de trabalho. Mas, na época da Revolução Francesa, ela acabou se consolidando como um lugar onde os trabalhadores iam se encontrar, iam conversar, iam se organizar politicamente. Né? E daí veio uma expressão em francês que é faire la grève, né? Fazer a greve. E como a sociedade brasileira, portuguesa, é muito influenciada pela cultura francesa, nós acabamos incorporando isso também. Em inglês, greve é strike, que é uma palavra que vem de movimentos de marinheiros na Inglaterra. Está muito ligado ao que eles faziam para paralisar os navios, né? que era derrubar as velas e tal. Em italiano é sciopero, em espanhol é huelga. Né? Então, assim, cada país tem uma palavra muito diferente para determinar o que é uma paralisação dos trabalhadores em defesa dos seus direitos, e uma palavra que está ligada às lutas locais, às tradições locais. Né? Mas é um método praticamente universal de luta, né? Um método quase universal de mobilização política. Então, as coisas vão se influenciando, e o modo pelo qual essa influência vai se consolidar nas relações internacionais, aí sim, vai ser pelas organizações internacionais, pelo tipo de debate que vai acontecer na Liga das Nações, na ONU, ou nas organizações regionais. Né? Por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, né, o Movimento de Integração Regional na América Latina, ele vai ser um pioneiro nesse tema dos direitos sociais e econômicos e vai levar essa discussão para a própria ONU. Então, assim, hoje em dia a gente tem um olhar na pesquisa acadêmica muito mais sensível para essa questão relacionada às influências do Sul global nas organizações internacionais, o que não era algo assim tão marcado no passado. Bom, e aí qual é o grande tema, não? Qual é o grande momento dessa afirmação dos direitos humanos nas relações internacionais? Vai ser o pós-Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU, a criação da Organização das Nações Unidas. A ONU vai virar um ponto de partida para a criação de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos, que a gente vai ver em detalhes em aulas posteriores. Mas hoje eu quero reforçar muito com vocês esse momento da criação do sistema ONU e de por que ele é tão importante para essa história que a gente está abordando no curso. Em grande medida, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a ascensão do nazifascismo, eles representam a antítese dos direitos humanos, né? O oposto a tudo aquilo que os direitos humanos representam. Né? E a criação da ONU
é uma tentativa de evitar que aquelas atrocidades, que aquelas graves violações de direitos humanos voltassem a acontecer. A ONU nasce muito marcada por essa ideia do nunca mais, né? Nunca mais a guerra, nunca mais o genocídio. Então, a ONU vai, de maneira intencional, proposital, procurar ir além daquilo que tinha sido criado no âmbito da Liga das Nações. E uma das grandes modificações da ONU, provavelmente a mais importante delas, da perspectiva do direito internacional, né, é que, a partir da criação da ONU, o indivíduo vira sujeito do direito internacional. Até então, o que a gente tinha era um cenário em que os Estados eram os atores do direito internacional. Esse direito regia as várias relações entre os Estados, né? O que eles podiam fazer na guerra e na paz, como é que eles resolviam controvérsias econômicas e por aí vai. A partir da criação da ONU, o que nós temos é que o direito internacional passa a tratar não só da relação entre os Estados, mas também da relação dos Estados com os seus cidadãos, da relação do Estado com os indivíduos, e cria a possibilidade dos indivíduos contestarem os Estados no âmbito do direito internacional, inclusive os seus próprios Estados. Isso é uma ruptura muito grande com aquilo que existia antes, né? Que o Estado era soberano, né, no seu território, e ele basicamente fazia o que queria ali, com algumas exceções. Né? A gente tem uma discussão já do século XIX sobre intervenções humanitárias, né, sobre em que momentos um Estado perderia a sua legitimidade. Tá? Mas quando a gente tem, por exemplo, a ascensão do nazismo e todas aquelas atrocidades que o nazismo vai perpetrar contra os judeus, contra os ciganos, contra os homossexuais e outros grupos que os nazistas vão perseguir, em grande medida o que a gente tem é uma comunidade internacional que se mantém ali praticamente apática, né? Diz, não, mas isso é um problema interno da Alemanha, né? Não cabe a Liga das Nações intervir, né? Só aconteceria quando virasse um problema diplomático, né? Quando a Alemanha começar a ter conflitos com outros países. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, isso é um tema que muda, né? A ideia de que há direitos humanos tão básicos, tão fundamentais, que se eles estiverem sob ameaça, algo tem que ser feito para deter, né, aquele Estado agressor. E a partir dali, a partir da criação da ONU, vão se começar também, né, a elaborar, vai começar a elaboração de tratados ou de declarações de direitos humanos, que vão ter um papel muito importante na construção desse sistema de proteção. Os mais importantes deles, né, que acontecem ali nos anos iniciais da ONU, são a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, e a Convenção contra Genocídio, de 1950. A Declaração Universal, o dia em que ela veio ao público, foi 10 de dezembro de 48, que até hoje a gente celebra como o Dia dos Direitos Humanos. E ela é uma declaração composta de 30 artigos. Ela está ali no slide, a gente pode ver ali cada um deles, né? E são, em medida geral, os direitos clássicos, né, daquela grande tradição do iluminismo. Algo aí em torno de uns 2/3 dessa declaração são direitos civis e políticos, né? Por exemplo, todos são iguais perante a lei, todos têm direito a um julgamento justo, ninguém pode ser torturado, todo mundo tem direito a ter uma nacionalidade, todo mundo tem direito a formar sua própria família, né? Por aí vai. Né? Direito à livre assembleia, né? Direito de reunião. Mas, dentro desse quadro dos direitos civis e políticos, tem também alguns direitos sociais e econômicos, que entraram principalmente por conta da pressão dos latino-americanos e também por alguma mobilização da União Soviética.
Então, por exemplo, o direito à educação, que não é um direito que está lá na Revolução Francesa, que não é um direito que está lá na Revolução Americana, né? Mas que entra ali com uma questão mais profunda, né? Ou questões ligadas ao direito à previdência, à segurança social. Isso já é uma agenda muito forte do século XX. Já é algo que está ali muito presente dessas grandes lutas sociais, dessas grandes revoluções do século XX. Então, o que eu dizia para vocês na aula passada, eu queria reforçar esse ponto, né? A gente pode pensar os direitos humanos como universais, mas eles não são imutáveis. O que nós consideramos como direitos humanos muda ao longo do tempo. Eles vão se tornando mais abrangentes, eles passam a incorporar outros temas, outras questões, né? Tudo isso vai mudando ali com a direção ali dos ventos políticos, né? E tem um ponto muito importante também sobre essa declaração, que é a diferença entre soft law e hard law. Soft law, a lei macia, a lei suave, né? É exatamente essas declarações. Ela não tem força de lei. A hard law é um tratado internacional, ele é vinculante. Quando um país assina um tratado, ele passa a ter a mesma força, ou até mais, em alguns casos, do que uma lei doméstica. No caso do soft law, funciona muito mais como uma declaração de intenções. Eu estou dizendo que eu vou me esforçar para fazer uma determinada coisa. Eu costumo comparar as declarações com as cartas de amor. Escrever uma carta de amor, né, isso não tem obrigação jurídica, né? Se depois você não amou ali como você estava prometendo, puxa, que coisa chata, mas você não pode ser processado por causa disso. Uma declaração é alguma coisa nessa linha, né? Mas o que a gente tem aqui é um cenário em que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora tenha nascido como soft law, ela ficou tão poderosa, ela ficou tão influente, que ela acabou ganhando uma força muito maior do que isso. Ela acabou se transformando em algo que virou um elemento básico dos direitos humanos mundo afora. Então, ela hoje é considerada como algo que tem um efeito vinculante, que é algo válido para todos os países e todas as sociedades. Ela pode ser usada, por exemplo, como base para uma decisão judicial, num tribunal internacional, num tribunal doméstico. Então, ela tem uma força política, simbólica, jurídica imensa. E acho que ela é uma excelente base para se começar uma conversa sobre direitos humanos. Eu recomendo para vocês que leiam com atenção essa declaração. Vocês encontram o texto dela muito fácil, inclusive em português, basta jogar ali no Google. Ela é um documento muito mais contemporâneo do que aquelas declarações do século XVIII, que tem um sabor para nós hoje muito mais histórico, né? O mundo já mudou muito nesses 200 anos. É diferente no caso da Declaração Universal. Acho que ela fala de uma maneira muito mais forte, muito mais profunda daquilo que nós vivemos hoje em dia. Agora, é claro também que o mundo já mudou bastante desde os anos 40. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem o artigo 16 sobre casamento e família, que diz que todo mundo tem direito a se casar e todo mundo tem direito a formar uma família. Mas não diz como é que essa família vai ser organizada. Não tem ali, por exemplo, nada que fale sobre o direito ao casamento igualitário, né? Ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, que hoje é um tema muito forte de direitos humanos, né? No Brasil, nos Estados Unidos, em vários outros países. Mas estabelece, por exemplo, que as pessoas não devem ser obrigadas a se casar. O casamento é algo que vai ocorrer por decisão individual, né? Por liberdade individual. Então, quer dizer, essas coisas variam muito conforme o tempo.
Mesmo caso da direito à educação, né, que estabelece basicamente o direito à educação fundamental. Mas hoje em dia tem uma série de movimentos em vários países, inclusive no Brasil, que estão pleiteando, por exemplo, o direito ao ingresso na universidade, né, a facilitação do ingresso na universidade, todos os movimentos de ação afirmativa, por exemplo, que são tão importantes para nós na UERJ. Né? Isso é um desdobramento posterior, sobretudo nos anos 60 em diante. Não estava presente ainda lá em 48. Então, embora a Declaração Universal seja muito importante para a história dos direitos humanos, né, ela não é algo que seja ali gravado na pedra. Tudo isso está mudando ao longo do tempo, tudo isso está mudando com o correr ali da história. Então, bem, como eu também já estou apontando para vocês, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é o fim dessa história. Ela é simplesmente um marco importante na mobilização pelos direitos humanos, mas, de modo algum, a história acabou com ela, e também não foi uma história automática. Tudo que veio depois dela foi fruto também de muita luta, de muito esforço, de muitas mobilizações. Então, a gente tem a Declaração em 48, tem a Convenção contra o Genocídio em 1950, né, que é diretamente também, né, um fruto da Segunda Guerra Mundial, de uma rejeição ao Holocausto. Mas a gente só vai ter uma nova rodada de tratados internacionais de direitos humanos a partir dos anos 60. Então, vai ter um período longo aí, de mais de 10 anos, em que não houve tratado nenhum. Por quê? O que travou esse processo? O que dificultou esse processo? Em grande medida, foram os movimentos da Guerra Fria que criaram ali um antagonismo entre o bloco ocidental e o bloco soviético, que dificultaram muito essa expansão dos direitos. Que criaram ali um cenário de vários obstáculos, né, em que essas questões políticas e ideológicas não avançavam. A gente tinha ali essa criação de direitos. E Estados Unidos e União Soviética não conseguiam entrar em acordo sobre temas fundamentais de direitos humanos. Eu acho que já foi notável que eles tenham conseguido chegar a um acordo sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também sobre a Convenção contra o Genocídio. Depois disso, eles não conseguiram mais. Né? Teve ali um período muito agudo de enfrentamento, de confronto, que travou essas discussões. E depois a gente tem também o impacto dos movimentos de descolonização. E aí são as contradições que eu dizia para vocês, né, dos movimentos nacionalistas com os direitos humanos. A gente pode pensar os movimentos de descolonização, de libertação colonial, como movimentos de direitos humanos. Só que eles são movimentos que têm uma outra tradição, diferente daquela tradição liberal do século XVIII, que é muito mais voltada para direitos individuais. Os movimentos anticoloniais estão voltados muito mais para uma questão dos direitos coletivos. O direito à autodeterminação dos povos, o direito ao desenvolvimento. E esses direitos coletivos, por vezes, estão em conflito com direitos individuais. Qual é o lugar dos direitos humanos individuais nas grandes revoluções comunistas do século XX, por exemplo? Veja, muitas vezes são governos que, inclusive, usam a retórica dos direitos humanos. O governo chinês usa a expressão direitos humanos, mas ela está muito mais ligada, né, nessas questões de combate à pobreza, de desenvolvimento econômico, de enfrentamento da desigualdade. É muito diferente do que há os direitos humanos no Ocidente, né, em que passa muito por essa ideia do que cada indivíduo tem como garantias, como proteções contra a ação do Estado. Eu tenho a minha liberdade de expressão e eu posso processar o Estado brasileiro se essa minha liberdade de expressão for ameaçada.
Então, essas coisas estão ali muito presentes, né? E esse movimento pró-direitos humanos vai se fortalecer de uma maneira muito forte, muito intensa, depois dos grandes movimentos sociais dos anos 60, em especial do ano de 1968, né? Da chamada Revolta Global dos Direitos Humanos. Todas aquelas grandes manifestações que vão acontecer na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, né? Vão ser movimentos muito libertários, vão ser movimentos muito voltados para a expansão da liberdade, da autonomia individual, movimentos muito críticos, muito questionadores dos seus estados, dos seus governos. E a partir desses movimentos que a gente vai ter um revigoramento da mobilização internacional pelos direitos humanos, agora de uma perspectiva muito mais ligada nessas agendas que estão sendo colocadas em prática pelos movimentos sociais. Eu gosto muito de um historiador americano chamado Samuel Moyn, inclusive eu estou usando vários textos dele no nosso curso, como biografia, e ele chama os direitos humanos de a última utopia. E o argumento dele é que esse fortalecimento dos direitos humanos, a partir dos anos 60 e 70, acontece no contexto de uma crítica muito profunda às grandes utopias, às grandes ideologias do século XIX e do século XX. Que os direitos humanos vão se afirmar em reação a uma desilusão, a uma crítica com o comunismo, com os movimentos nacionalistas anticoloniais, que em muitos casos vão expulsar aquela potência estrangeira imperialista e vão estabelecer em seu lugar regimes autoritários, governos ditatoriais, né, absolutamente cruéis e perversos em vários países. Então, que essa ideia, né, de direitos individuais, de uma proteção contra o Estado, vão se fortalecer muito a partir do que aparece, né, dentro dessas grandes lutas, dentro dessas grandes agendas. E aí, por exemplo, que a gente vai ter um fortalecimento ou a criação de tratados internacionais contra o racismo, contra a discriminação de gênero, tratados mais profundos contra a tortura, maneiras de se combater a tortura. A gente vai ver a criação, né, e o modo como funcionam esses sistemas de proteção em outras aulas, né? Mas, por agora, eu queria que vocês tivessem aí bem fixo essa ideia, né, de que a gente tem aquele movimento lá nos anos 40, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Convenção contra o Genocídio. Depois tem uma pausa, né, que é um momento mais acirrado da Guerra Fria. E, a partir dos anos 60 e 70, a gente tem um retorno de uma agenda de direitos humanos nas relações internacionais muito forte, já inspirada por esses novos movimentos libertários desse período. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem, a partir dos anos 60 também, né, em paralelo com esses movimentos, a criação de organizações internacionais de direitos humanos, de organizações internacionais humanitárias, que vão exercer um papel muito importante nessas mobilizações globais por direitos humanos, definindo normas internacionais, propondo novos instrumentos jurídicos. Vai ser o caso da Anistia Internacional, dos Médicos Sem Fronteiras, da Human Rights Watch. Todas elas acontecem ali, são criadas ali nesse momento, né? Por exemplo, a Anistia Internacional é criada em 61 a partir de um artigo de jornal, que é esse que está colocado ali no slide, né? De um refugiado russo no Reino Unido, Peter Benenson, que escreve um artigo falando sobre aqueles prisioneiros políticos, né, ou presos de consciência, como ele chamava, que estavam na prisão em vários países por conta das suas convicções políticas, né? E de como aquele cenário da Guerra Fria dificultava muito a defesa dessas pessoas,
Porque se era um país que era parte do bloco ocidental, muitas vezes os governos ocidentais fechavam os olhos para as atrocidades que estavam acontecendo ali, né? Porque aqueles países eram aliados numa disputa contra a União Soviética. E a partir dessa temática dos presos de consciência, a Anistia Internacional vai crescendo ao longo dos anos e vai assumindo ali vários temas, várias responsabilidades. Por exemplo, ela vai começar a falar não só dos presos de consciência, mas também das pessoas que estavam na prisão por várias outras razões, por quaisquer outros motivos, né? Os Médicos Sem Fronteira vão nascer ali muito influenciados pelo cenário da Guerra Civil na Nigéria, nos anos 70, e na vontade de fazer alguma coisa para ajudar aquelas populações que estavam sofrendo com conflito, porque a Cruz Vermelha sozinha não estava dando conta dessa missão. A Human Rights Watch vai ser criada no contexto de um grande acordo diplomático entre a União Soviética, os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, um acordo que vai incluir uma cláusula de monitoramento de direitos humanos. Então, a Human Rights Watch nasce para monitorar o cumprimento daquele tratado, e depois ela vai passar a tratar também, abordar também vários outros temas. E por aí vai, né? E esse é um processo que até hoje não acabou. A gente tem criações de organizações internacionais para lidar com praticamente todo tipo de assunto, né? Questões que vão abordar combate ao racismo, ou justiça transicional, né? Que a gente vê também em outras aulas, né? Como lidar com os crimes contra a humanidade cometidos por regimes autoritários ou cometidos no âmbito de conflitos armados, guerras, né? A gente tem questões como a ligação entre movimentos de defesa do meio ambiente e de defesa dos direitos humanos, né? Por exemplo, mudança climática, justiça climática, como é que isso impacta para os direitos humanos, né? Eu estou fazendo agora um curso online sobre crimes ambientais na Amazônia e está muito interessante essa discussão da ligação entre essas duas agendas, né? Porque onde você tem crime ambiental, desmatamento, tráfico de animais, quase sempre você tem também violações de direitos humanos. Violações de direitos trabalhistas, por exemplo, trabalho escravo, né? Violência armada de terra, né? Disputa de terra, né? Por aí vai. Então, e é uma agenda super importante, né? Cada vez mais a gente tem que pensar essas encruzilhadas, né? Esses temas que se encontram. Como é que se organiza ali um marco jurídico, como é que se organiza uma mobilização por direitos humanos em torno disso, né? Por aí vai. Então, esses são os meus pontos para vocês na aula de hoje, né? A ideia é a gente complementar aquela discussão que a gente teve na semana passada, que estava muito voltada ali para o iluminismo, para o século XVIII, e trazer agora uma discussão mais contemporânea, sobretudo para esse momento de formação da ONU e da consolidação ou da expansão de movimentos sociais que têm uma forte agenda de direitos humanos, né? E de como isso está colocado ali de uma maneira muito forte, inclusive em termos do direito internacional. Vamos para a nossa discussão? Quero ouvir as perguntas de vocês, comentários, debate. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Para mim ficou claro, professor. Eu só tive aquela dúvida na hora que eu te perguntei, mas ficou claro também, depois que você falou. Não, tranquilo. Se quiserem acrescentar algum comentário, alguma coisa que ficou faltando. Por exemplo, eu acho que muitas vezes, quando a gente discute a ONU, no curso de Relações Internacionais, é muito mais voltado para aqueles grandes temas estratégicos, como a questão do Conselho de Segurança, e muito pouco, provavelmente, para questões que estão relacionadas aos direitos humanos, né?
em geral, não é algo que esteja tão presente nas nossas discussões, né? Professor, Diga. pegando esse gancho aí que você falou, de fato a gente fala muito, 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 muito pouco de direitos humanos, não só no curso inteiro, mas quando a gente fala de ONU. E uma coisa que me chamou a atenção foi quando você falou da Liga das Nações e da importância dela para temas de direitos humanos, porque lá no início a gente aprende que, de fato, que a Liga das Nações foi um fracasso, tem lá os seus pontos positivos, né, para surgirem outras organizações, outras instituições e tal, mas eu não sabia que a Liga das Nações e que eu poderia olhar para a Liga das Nações por esse viés dos direitos humanos. Sem dúvida, sem dúvida. É super importante. Como eu dizia para vocês, é uma agenda de pesquisa, né, que ganhou força, né? E a gente vai ver isso em mais detalhes na aula sobre refugiados, porque a Liga das Nações é fundamental para toda a criação mesmo, né, do conceito de refugiado no direito internacional, para os primeiros esforços de proteger os refugiados, para a criação, por exemplo, de documentos de viagem, né, para quem não podia tirar um passaporte. Então, isso é um legado muito positivo e muito importante da Liga das Nações, que tem ali, acho que é algo que tem que ser valorizado, né? Ou mesmo dentro do sistema ONU, né? Quer dizer, muito disso que vai aparecer na ONU, em termos de direitos humanos, depois vai influenciar também a legislação nacional de vários países. Talvez menos do Brasil do que em outros países, né? O Brasil ainda é um país relativamente fechado em termos da aplicação do direito internacional, mas vai estar muito presente em vários outros países da América Latina, em particular na Argentina e no Chile. E aí, dentro desse quadro que eu descrevia para vocês, né, de como o direito internacional também vai mudando, né, o grande tema em discussão hoje, sobretudo na Europa, são novas legislações, né, novas leis para lidar com o rastreamento, o monitoramento das grandes cadeias globais de suprimento, das grandes cadeias produtivas globais. Então, por exemplo, a França agora tem uma lei, desde 2017, que uma empresa francesa é responsável pela vigilância sobre direitos humanos em toda a sua cadeia produtiva, inclusive em empresas terceirizadas que ela contrate em outros países. Então, por exemplo, um supermercado francês que compra carne no Brasil tem que assegurar que essa carne não é fruto de trabalho escravo, não é fruto de desmatamento ilegal. E tem debates acontecendo em outros países da União Europeia, no próprio Parlamento Europeu, para ter legislação semelhante também nos seus países, né? Isso é super relevante para o Brasil, porque é um tema hoje no qual o Brasil está sendo muito cobrado. E aí, como eu dizia também, a importância dessa vinculação entre meio ambiente, mudança climática e direitos humanos. É uma das grandes áreas hoje de fronteira. Um outro exemplo, tudo que diz respeito a direitos humanos e internet, privacidade, liberdade de expressão, proteção de dados, tudo isso está colocado de maneira muito forte em tudo isso. Professor, outra coisa. Você mencionou que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma soft law, uma declaração, ok, mas que ela acabou ganhando um peso quase que de uma hard law. Exatamente. Ela virou, na prática, hard law, né? Na verdade, é algo até mais profundo, né, do que isso. Ela virou, eu vou colocar aqui no chat, o que a gente chama de ius cogens. São princípios jurídicos universais. Então, ela tem uma força hoje tão grande, né, que ela vale, inclusive, mais do que uma lei escrita qualquer.
Isso aconteceu com vários outros documentos, declarações, e convenções, etc., sobre direitos humanos, pelo peso que esse tema ganhou, ou se tornou algo específico da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Isso é algo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de alguns outros campos, tá, do que a gente considera crimes contra a humanidade. A gente vai ver isso em mais detalhes na aula sobre tribunais internacionais. Mas adiantando para vocês, tortura, genocídio, apartheid, escravidão, são considerados hoje crimes contra a humanidade. Eles são crimes tão graves que qualquer país pode processar outro por conta desses crimes. Então, por exemplo, a justiça brasileira pode processar um torturador nos Estados Unidos. Tamanha a gravidade desses crimes. A gente vai ver alguns casos em que essa jurisdição universal vem sendo aplicada. Novamente, não é muito o caso brasileiro, né? O Brasil ainda tem sido muito restrito sobre isso, né? Mas está bastante presente em outros países, em particular nos países da União Europeia, que são aqueles que estão desenvolvendo mais esse tipo de abordagem. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos hoje é considerada como um documento que tem efeitos vinculantes e de validade universal. Se aplica a todos os países. Bom, Júlia está colocando ali no chat um comentário, né, de que ela acha esse tema dos direitos humanos com o meio ambiente algo muito legal para pensar na dimensão temporal dos direitos humanos, né, das gerações futuras. Né? Excelente observação, Júlia. Pensar no meio ambiente é pensar muito no que a gente está pensando para o futuro, né? E se a geração atual tem o direito de destruir os recursos naturais que seriam utilizados pelas gerações futuras. Mais perguntas? Mais comentários? Ok, pessoal, a gente para então por aqui. E na sexta-feira que vem a gente vai discutir questões ligadas ao Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos da ONU, né? Como é que isso vai se dar em termos da mobilização dos movimentos sociais, da mobilização de redes transnacionais em defesa dos direitos humanos, né? Como é que tudo isso afeta. Peraí, alguém fez alguma pergunta aqui no chat. O Ellerson, né? Professor, até que ponto a questão dos direitos humanos e meio ambiente pode interferir na discussão sobre a preservação da Amazônia? Eu não estou conseguindo ler o final da pergunta. Ellerson, você pode falar a sua pergunta? Eu não estou conseguindo ler o final dela. Professor, bom dia. Você me ouve bem? Ouço bem. A minha pergunta foi, até que ponto a discussão sobre direitos humanos e meio ambiente ele pode interferir na Amazônia e como que o Brasil ficaria nesse meio? Perfeito. Poderia rolar algum processo em tribunais internacionais, alguma coisa do tipo? Ótima pergunta, Ellerson. A gente já está vendo isso acontecendo em vários pontos no Brasil, né? A gente tem hoje uma série de acordos internacionais sobre o meio ambiente que pegam, por exemplo, a questão do financiamento internacional para projetos de desenvolvimento na Amazônia. E o Brasil está começando a perder esses financiamentos pelo avanço do desmatamento na Amazônia. Para receber esses dinheiros, tem que cumprir uma série de requisitos. Outro risco para o Brasil, boicotes a produtos brasileiros, né? Lojas, redes de supermercados que estão parando de vender produtos no Brasil porque não conseguem assegurar que esses produtos não são fruto de desmatamento ilegal. Ou toda uma questão também ligada ali a empresas internacionais, em especial grandes empresas do agronegócio, que estão fazendo esforços para garantir que os seus produtos aqui no Brasil tenham a certificação internacional, né? Que tem ali um certificado dizendo, olha, isso aqui não é fruto de desmatamento ilegal,
não é fruto de violação de direitos indígenas, etc. Isso está cada vez mais forte. E virou um elemento importante para a reputação das empresas. É uma grande empresa multinacional que opera em vários mercados. Ela vai estar muito preocupada com isso. E também no risco de que o Brasil perca investimento por não estar conseguindo monitorar essas violações de direitos humanos. Um outro exemplo, e não só na Amazônia, né? Os grandes desastres socioambientais que nós tivemos em Minas Gerais nos últimos anos, por causa do colapso de represas, né? Em Brumadinho, Mariana. Isso é também um problema muito grave em termos de empresas e direitos humanos, com uma perspectiva ambiental também ali no meio. E toda a dificuldade da justiça brasileira em garantir que os direitos dessas populações vão ser respeitados, né? De que vai haver ali uma reparação para o que elas sofreram. Então, como esse tema é uma agenda forte hoje em dia. Mais perguntas? Ok, pessoal. Bom, a princípio, então, a gente se encontra de novo na sexta-feira que vem. Tem uma pequena possibilidade de que eu talvez viaje na próxima semana, trabalho, mas se isso acontecer, eu vou mandar um e-mail para o centro acadêmico e para as listas das turmas, avisando de que a aula da semana que vem estaria cancelada. Mas, a princípio, está combinado para a semana que vem, no mesmo horário das 9 horas. Ok? Então, uma boa semana para vocês. Parabéns, professor. E até o dia 18. Fernando. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.